Olá galera, boa tarde, bom dia ou boa noite. Vamos seguindo aqui no sistema de aluguéis de veículos. O que acontece? Vou dar um parecer aqui rápido, breve. Eu tinha parado de fazer as postagens, né, de postar os vídeos, devido a uma situação. Meu áudio estava muito ruim, eu não estava conseguindo fazer a configuração do áudio. E eu não achei legal estar postando um vídeo com áudio ruim e tal, a pessoa não ia entender as minhas explicações. E eu achei legal não parar, né, de postar os vídeos e tal. Só que aí teve um amigo meu que pediu para eu continuar e eu vou continuar, vou finalizar esse sistema até o final. Porém, eu tinha continuado a mexer, né, não tinha parado de mexer no sistema mesmo sem postar, né, eu não gravei. Porém, os módulos que eu implementei aqui, tudo que eu fiz, eu vou explicar, entendeu? Vou fazer uma breve explicação e o que eu vou continuar fazendo para finalizar, eu vou estar gravando tudo, entendeu? Eu vou estar gravando tudo, então eu acho que não vai ficar dúvida nenhuma, né? Vamos lá. Aqui é o meu arquivo main, né? Quem já é de Python sabe que toda aplicação Python tem o seu arquivo main, é o arquivo principal, o arquivo que chama os modos, é o arquivo que inicia a aplicação, né? A gente chama ele de main por padrão das boas práticas do Python, PEP 8 se eu não me engano. Aqui eu tenho uma classe, né? Essa classe eu chamei ela de alugar app. Não sei porque eu chamei assim, eu quis chamar dessa forma, você pode chamar da forma que for conveniente, lembrando que, seguindo as boas práticas, tem que ser um nome autoexplicativo, porque a gente parte do princípio que o nosso código não é para a máquina em si ler, é para o humano. A gente escreve código para pessoas lerem, né? Para outros desenvolvedores, alunos, né? Ou até alguém que esteja trabalhando conosco em empresa ler. Então a gente vai eu posso ter errado em alguns momentos aqui e não ter seguido essas boas práticas, isso é normal. Só que eu peço que todo mundo siga elas. No caso aqui, chamando a classe em um nome autoexplicativo, né, que é alugar, eu botei app, mas você poderia botar aqui alugar carros, veículos, né, a classe principal. Os meus métodos, como você pode ver aqui, tem aqui o método construtor. Eu vou explicar para vocês o que é um método construtor. Para quem não sabe o que é uma classe, eu estou partindo do princípio de que quem está vendo esse conteúdo sabe orientação a objeto. Porém, eu acho que eu vou fazer um vídeo focado na orientação a objeto dentro desse projeto aqui para ficar bem explicativo. Então aqui eu tenho o meu método construtor dentro da minha classe, no meu arquivo main, e tenho aqui os meus métodos, né? Que esses métodos não faz nada além de chamar as interfaces gráficas, né? Enfim, de vender o veículo, de cadastrar o veículo ou até mesmo de alugar o veículo. Cada um método desse é responsável por mostrar a tela. A única coisa que ele faz é instanciar a classe, criar um objeto e chamar o atributo show para esse objeto, que é mostrar, exibir, né? E aqui nós temos aqui essa verificação dentro do arquivo main, que também é um padrão das aplicações Python, fazer essa verificação. Se dunder name for igual a dunder main, a gente vai executar todo esse bloco de código aqui. O que eu estou querendo dizer? Como eu falei que é um padrão chamar, né, o arquivo principal de main, ele vai verificar se esse arquivo aqui é main, e aí, se ele for o main, ele vai executar isso. Ele vai instanciar todas as classes do Qt, né, a gente está trabalhando aqui com o Qt5. Ele vai instanciar uma variável app, né, vai criar esse objeto, e esse objeto vai ter todos os atributos. Assim como o window aqui tem o atributo show, esse objeto também ele tem os atributos dele. No caso aqui tem o setStyle, que é o setFusion, mas poderia ter Windows ou Windows Vista. Não vamos entrar nesse mérito. E eu instancio outro objeto aqui. Eu chamei esse objeto de login.
E esse login, ele recebe o que? Ele instancia essa classe aqui, alugarApp, que nada menos é do que a minha classe principal. O que ele vai fazer? Esse login agora ele vai ter todos os atributos dessa classe. Ele vai ser um objeto que vai herdar tudo que tem dentro daquela classe. Então eu vou poder trabalhar com ele e eu vou seguindo o código aqui. Aqui dentro eu tenho um bloco de código, um try except. E dentro desse try except eu estou fazendo o que? Eu estou utilizando a biblioteca os.mkdir e passo lá o parâmetro para ele, que no caso aqui ele pede um caminho, né? mkdir, para quem é acostumado no prompt de comando, é o comando para criar um diretório, né? Para criar um diretório. OS é a biblioteca que eu estou utilizando, que é essa biblioteca OS aqui. Então, dentro da biblioteca OS eu tenho um mkdir e eu posso criar um diretório. Só que por que, Wesley, você jogou dentro desse bloco de código? Por quê? Porque se eu não jogasse dentro do bloco de código, ele iria me retornar um erro. Então, o que eu estou dizendo? Caso ocorra uma exceção, que essa exceção iria ser o quê? Esse diretório já existe, não posso criá-lo, né? Eu teria que criar com outro nome. Então, eu peço que ele não faça nada, que siga o código. Ele vai entrar aqui nessa exceção, que eu dei um apelido de erro, e vai fazer um PS, não faça nada. Aí ele vai seguir. Aqui tem uma coisa muito interessante, assunto para um vídeo inteiro, ou até uma saga inteira, se a gente for olhar assim, que é a questão do log, né? Todo o código ele vai estar sendo monitorado, todo o projeto monitorado por log, ou seja, ele sempre vai estar gerando log dentro dessa pasta logs. Eu posso apagar essa pasta aqui, quando eu executar o sistema, ele vai criar essa pasta, porque ela não existe. E dentro dela, ele vai criar um arquivo, e esse arquivo, como já estou passando aqui, o Dundername, é o nome já apresentou para mim aqui, é main, né? Quando eu passo Dundername, eu estou me referenciando ao nome do meu arquivo, que no caso que é o main. Aqui eu não vou entrar muito no mérito explicativo, aqui tem as configurações das configurações básicas para o log, para ser gerado. E aqui eu estou exatamente fazendo, estou instanciando aqui e gerando log. No meu caso, eu estou olhando como se fosse produção, porém eu poderia passar o debug no caso aqui, né? Passar o debug e seguir debug e seguir aqui. No caso, o meu objeto, gerei o log aqui e aqui eu chamo o meu objeto login. Vocês lembram que eu tinha falado aqui em cima que ele tinha um atributo show, né? Então eu estou chamando esse atributo, não, esse método, né? É um atributo, um método, enfim, vocês entenderam. Eu quero mostrar o que tiver, né, nesse objeto aqui. No caso, como ele herdou, né, dessa classe, o que ele vai fazer? Ele vai executar todo esse bloco de código aqui quando eu der um ponto show nele. Ele vai instanciar tal e vai mostrar na tela a tela principal, né, que no caso aqui vai ser essa main window aqui, que é a minha classe que tem todos os meus objetos de interface gráfica principal, né? E é isso. Mas no final ele vai dar outra biblioteca aqui, que eu também estou utilizando, que é a biblioteca sys. Não vou entrar nesse mérito. E estou passando aqui os parâmetros para ele executar o aplicativo. Literalmente ele vai executar. Beleza? Então esse primeiro arquivo aqui, ele faz isso. Beleza?